Olá, estamos na lição de número 13, estamos terminando esse trimestre, foi muito bom estarmos com você. Oramos a Deus para estarmos aqui de novo no próximo trimestre, continuando o nosso estudo da Palavra de Deus, num novo ano, num novo trimestre, numa nova lição, num novo tema, mas Romanos foi muito bom, pelo menos para mim. Eu confesso que aprendi muitas coisas, solidifiquei outras que já conhecia, que já sabia. A lição sempre é muito proveitosa para a nossa vida espiritual. Pois na lição 13, o tema é vida cristã. Na verdade, é uma continuação da lição da semana passada, da lição 12, que analisou os capítulos 12 a 15 de Romanos, falando das coisas práticas da vida cristã. Mas nessa semana nós trabalhamos um pouco mais com o capítulo 14 e também com o capítulo 15 de Romanos. E no capítulo 14 de Romanos aparecem alguns assuntos. E eu dividi a lição em dois tópicos. Como nós de costume temos o costume de fazer assim, eu dividi. O tópico 1 seria sobre a vida cristã, como tratar com os fracos na fé, os débeis na fé. Será que temos algum débil na fé na igreja hoje? Pois o tema dessa semana começa com Romanos 14, versos 1 a 4, onde Paulo lida com a questão de irmãos débeis na fé. E quais eram os problemas desses irmãos? O primeiro problema desses irmãos era com comer ou não comer carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Você sabe que no antigo Israel, no santuário terrestre, quando o sacrifício era oferecido, a carne que sobrava, ela era queimada, ela desaparecia. Já os pagãos, quando ofereciam sacrifícios aos seus deuses, o que sobrava, colocavam de volta para ser vendido no mercado, no açougue. É por isso que Paulo disse, numa certa ocasião, comei de tudo que se vende no açougue, o que se vende no mercado, porque para eles, como cristãos, não fazia diferença. Mas havia irmãos que iam lá no açougue ou no mercado e eles ficavam olhando. Será que essa carne foi sacrificada, oferecida a algum ídolo? Sim ou não? Então aquelas pessoas mais débeis espiritualmente falando, elas se sentiam assim, tendo uma vida, uma fé complicada, porque elas não aceitavam aquilo. E às vezes ficavam até criticando quem ia lá e comprava carne e comia e simplesmente não dava muita bola para estas coisas. Então, o primeiro problema era comer ou não comer carnes que eram sacrificadas aos ídolos, não é? Um outro problema que aqueles irmãos tinham, e talvez aqui nós tenhamos a influência dos judaizantes, alguns discutem esse capítulo 14 de Romanos e dizem que o problema aqui não eram judaizantes, mas que eram problemas com os pagãos daquela época. Bom, as duas coisas podem estar aqui envolvidas. O outro problema dos cristãos ali de Roma era com respeito a alguns dias de feriado, né? E isso não envolvia necessariamente a questão do sábado. Mas eram dias de festas, especialmente, podemos dizer, nesse contexto, de festas judaicas. Ou talvez até de festas pagãs, mas o que tudo indica aqui fala de festas judaicas. E então, um verso que tem sido muito usado é o capítulo 14, verso 5, que diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Então alguns pegam esse texto e dizem assim: veja, você não precisa guardar o sábado, porque aqui diz que para Deus todos os dias são iguais. Não necessariamente esse é o contexto. O contexto eram de algumas festas. E alguns diziam, olha, se você não for para esta festa judaica, se você não descansar nesse sábado cerimonial que podia cair em qualquer outro dia da semana, você está perdido. Então, Paulo lida com esses dois problemas, com carne sacrificada aos ídolos, e lida com o problema dos feriados, ou de dias de descanso que as pessoas faziam diferença entre um dia e o outro dia. Porque se o assunto aqui fosse sábado, seria mais fácil. Ele já diria assim, o problema era sábado, não é? Era o sábado, o dia de sábado. Ele não fala disso, ele fala de dias, de diferença de dias, não é? Isso estava dividindo a igreja, porque um grupo era a favor dessas ideias e um grupo era contra essas ideias. E Paulo trabalha de uma forma interessante, ele não condena as pessoas, ele apenas pede que elas sejam respeitadas, suas opiniões sejam respeitadas, porque o assunto aí não era de salvação. O indivíduo lá e comer uma carne que tinha sido sacrificada ao ídolo não era nada, porque Paulo disse, o ídolo nada é. Então,
não havia nenhum problema. Essa questão dos feriados aí, dos dias e tal, também não era um assunto de salvação, porque essas coisas não salvavam. Então ele disse assim, mas se alguém quer participar, se alguém quer ir a uma dessas festas, ou respeitar até um desses dias de religião que eles tinham naquela época, feriados religiosos, deixa respeitar. Não vamos fazer uma briga por isso, não é? E ele fala que o juízo era de Deus e não dos homens. Então no 14:10 tem um texto muito interessante, ele diz assim, todos, ou seja, tanto os débeis na fé quanto os não débeis, tanto os que pregavam que podia comer aquelas carnes e os que não podiam, guardar aqueles dias ou não guardar aqueles dias, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso é que importa, Deus é que julga. Então, ele dá a ideia de que os cristãos devem se importar com as coisas essenciais da religião, como justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E no capítulo 14, versos 17 e 19, ele diz assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, como é que ele resolve o assunto dos débeis na fé, de uma divisão que estava surgindo na igreja? Dando atenção às coisas essenciais. Isto é uma verdade hoje também. Às vezes há igrejas que se dividem, que se fracionam, que brigam, comissões longas discussões, noite adentro, por bobagens, por coisas menos importantes, por coisas que não têm a ver com a salvação, mas que têm a ver com bisbilhotice, com mexerico, com conversa mole, com ênfase em coisas muito pequenas, não essenciais na salvação. Olha como Paulo disse, irmãos, deixe cada um na sua liberdade, mas sigamos as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. E então, finalmente, nós pulamos para o capítulo 15. E a segunda pergunta, ou o segundo grande bloco da lição desta semana é como permanecer na vida cristã. E Romanos 15 dá alguns conselhos para continuar na vida cristã. Para facilitar, eu vou ler, porque ele está mais didático. Primeiro conselho, Romanos 15:1. Não viver egoisticamente procurando só agradar a si mesmo. Olha que conselho maravilhoso. Segundo conselho, para permanecer na vida cristã. Buscar na palavra de Deus a paciência e a esperança. E aqui está aquele famoso texto de Romanos 15, verso 4, que diz assim, Romanos 15, verso 4. O texto bíblico diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que ele está dizendo é que devemos buscar na palavra de Deus a paciência e a esperança. Terceiro ponto, entender que tudo o que foi escrito nas Escrituras para o nosso ensino foi escrito. Interessante. Ele aqui não diz que só aquilo que foi escrito no Novo Testamento. Aliás, ele aqui está falando das coisas do Velho Testamento. Aí valida o Velho Testamento e mostra que a palavra de Deus é uma só, Velho e Novo Testamento. É o mesmo livro, é a mesma peça, só que em dois atos. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Mas tudo é a palavra de Deus. Tudo deve ser interpretado como sendo a voz de Deus para os seus filhos. Então, para terminar, eu queria deixar com você duas tarefas. Primeiro, leia com seus alunos Romanos 16, 25 a 27. E perceba que Paulo conclui a sua carta com uma declaração de louvor a Deus. O que aprendemos desse espírito de louvor e gratidão? Hoje nós vemos no mundo em que as pessoas têm a tendência de se queixar de tudo e de todos. Mas Paulo, apesar de ter muitas dificuldades, muitas lutas, ele, no final do livro de Romanos, termina com uma espécie de hino de louvor e gratidão, Romanos 16, 25 a 27. Leia, peça para alguém ler na sua unidade, e então discuta isso com eles. O que nós aprendemos desse espírito de louvor e gratidão? E a segunda tarefa é, terminando o trimestre, peça para que uns 2 ou 3 alunos falem de motivos pelos quais querem agradecer a Deus depois de um estudo tão especial como foi esse estudo de Romanos. O que nós aprendemos e o que eu queria agradecer a Deus por ter melhorado na minha vida espiritual, na minha vida cristã,
depois de estudar essa lição durante 3 meses? Depois de estudar esse livro tão maravilhoso durante 3 meses? Será que houve alguma mudança na minha vida? Não é possível que 10, 12 alunos falem, mas escolha 2 ou 3 que possam falar e dar o seu testemunho, em 1 minuto cada um talvez, para que você encerre bem essa lição e que ela fique bem gravada na mente dos seus alunos. Foi um prazer estar com você nesse trimestre, que Deus lhe abençoe, e nós estamos à disposição de vocês lá no Facebook, Classe de Professores, né, facebook.com/classe de professores. Ali você tem muitas informações, semanalmente, que nós colocamos os vídeos e colocamos também outros materiais referentes à lição. Que Deus lhe abençoe. A gente se encontra no próximo trimestre.